Assim é? Assim é. Vamos lá. Eu vou falar sobre um assunto que eu já falei antes e que eu me cobro constantemente sobre o julgamento. Nós aprendemos que nós não devemos julgar a ninguém. Com a maneira que você julga, você será o quê? Julgado. Jesus, quando falou isso, ele estava vivendo o quê? A lei e os profetas. E a lei aperfeiçoa alguém? Não. O que aperfeiçoa é a graça. Então, Jesus não poderia, de hipótese nenhuma, permitir o julgamento daquele povo judeu, porque não era um povo o quê? Espiritual. Porque eles não tinham a graça de Cristo ainda, que aperfeiçoa, renova a mente e coração. Então ele diz, não julgueis para que não sejam julgados. É chamado o julgamento temerário. Jesus de Nazaré viu isso, apontando o dedo sem que 6 dedos volta para ti. Então ele estava dizendo para aquele povo que eles não tinham capacidade de julgar nada, porque o que eles tinham era muito fraco, era olho por olho, dente por dente. A alma que pegar, essa morrerá. Então era uma lei que era muito dura. Então ele veio, viveu a lei, e o fim da lei é isso, Romanos 10:4. Jesus extermina com a lei e implanta o seu evangelho, que é a graça. E essa graça tem poder para renovar mente e coração e fazer com que você e eu fazemos um julgamento correto. Porque você julga com a mente de Cristo e não a sua mais, não a minha mais. Agora, essa mente tem que estar carregada de quê? De toda a palavra de Cristo. Habite em vós toda a palavra de Cristo. Aí você e eu podemos julgar. Julgar quer dizer pegar provas de um lado e do outro. Ver quem errou, quem acertou. E você julga o quê? A si mesmo. Julgar é a si mesmo. Por quê? Como pessoas têm erro, nós também temos a mesma coisa. Não somos melhores nisso de ninguém. Pelo contrário, o Senhor chamou aqueles que não são, aqueles que são perdidos, que não tinha solução para a vida dele, e ele chamou para si. E renovou a mente, trazendo o quê? As 14 epístolas de Paulo, para renovar a mente e coração, para que você e eu vejamos todos com olhos de Deus. Assim é? Você vê com o olho de Deus. Como vê Deus a sua igreja? Abençoado, sem pecado, sem diabo, perfeita, completa, triunfante. Olha como Deus nos vê. E Paulo diz, sejais, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, para ser imitador de Deus, eu tenho que ter as suas informações, para que forme um caráter em mim como o dele. Assim é, pessoal. E para isso, você tem e eu de crescer na graça e no conhecimento. Não dá mole para sua mente, não dá mole para o seu querer. Olha, em primeiro lugar, buscai o reino dele e a sua justiça. Uma vez ser com o reino e justiça, o seu julgamento não vai ser temerário. Não vai ser algo duvidoso, incerto, imprudente, perigoso. Não. Você julga com a mente de Cristo. E você vai trazer resultados nessa terra triunfante, maravilhoso. Porque você vê as pessoas como que abençoadas, com todas as bênçãos, não é alguma. Ainda que ele não esteja vivendo aquilo. Por quê? Errais ou não conhecer. Nós somos os transmissores da verdade de Deus. Não só eu, mas todos nós. O que você aprendeu, o que recebeu de graça, o que eu tenho que fazer? Dar. Eu recebi de graça, você de graça, não pagou preço nenhum, não subiu no monte, não bateu o joelho no chão, boca no pó, fez sacrifício de tolo, não.
de graça caiu na sua mente, de graça caiu no seu colo. Olha, quando é que nós sabíamos, antes dessa pregação, na edificação, que você era um abençoado? Isso aí chega, meu irmão. Quem fala Deus te abençoe, porque não tem revelação nenhuma do plano de Deus. Nunca ouviu na sua mente que ela é uma abençoada por Deus, com todas as bênçãos. Quer dizer, você tem direito de ter sucesso por Deus em tudo quanto você fizer. Você já está aprovado. Não há reprovação nenhuma com respeito a você, ao que você fala, ao que você pensa. Porque a palavra da graça encontrou lugar no meu coração, na minha mente. E ela renova e transforma o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso enxergar, o nosso ouvir. Tudo é diferente. Aí você é um adulto para poder julgar todas as coisas. Julgai todas as coisas, diz a graça de Deus. No Antigo Testamento, não julgueis. Na graça, julgai todas as coisas. Reter o que é bom. Olha, então, na terra existe coisa boa? Sim. Agora, quem só retém as coisas boas é quem julga com a mente de Cristo, cheio da palavra, enxergando todos na terra como abençoados. Todos na terra, aqueles revelados e não revelados. Se ele fizer algum mal contra ti, ele é um ignorante. Não foi chegado até ele, porque a graça divina, para ele se tornar uma pessoa boa, uma árvore boa, que dá o seu bom fruto. Olha, abençoado. Então, a palavra diz, julgar. Para julgar é para aqueles que cresceram na graça e no conhecimento. Menino não pode julgar. Quando ele julga o quê? Mal. Ele dá àquele que não merece. E você, uma vez adulto, faz um julgamento e esperando ver resultado. Todo julgamento tem que ter resultado. Assim é? Tem a mente renovada, diz Paulo lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então na terra tem boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez que eu renovo a minha mente e faço julgamento, não temerário, mas julgamento espiritual. Assim é, Betânia. Aqui em 1 Coríntios 2:15, vamos ver aqui. 1 Coríntios 2:15. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode experimentar, entendendo, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual, olha aqui, porém um homem espiritual julga todas as coisas. Você é independente. Você não precisa de mim. Você não precisa de missionário. Você não precisa de pastor. Você não precisa de padeco. Você não precisa de mãe santa, pai santo. Você não precisa de ninguém. Uma vez que você se torna um homem espiritual. O que é um homem espiritual? É sair falando em línguas estranhas? É orando? Não. É pagando o preço à noite nas vigílias? Não é. O homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, cheia da palavra de Deus, que quando ele abre a boca, ele fala do que está cheio o seu coração. O homem espiritual é que vê, como falamos, todo mundo abençoado e não vê condenação, não vê diabo, não vê inferno. Porque eles dizem que tem muita mãe de santo no meio evangélico,
que eles dizem, vai lá na irmã tal, ela é uma irmã de Deus, é uma ministra de Deus, ela vai revelar tudo da sua vida. Isso não é espiritual. Aí você vai, chega lá, ela revela, seu filho está te dando muito trabalho, porque fizeram uma obra de macumbaria, de feitiçaria. Os seus negócios não estão bem, porque o diabo, o tranca-rua, está trancando tudo na sua vida. Isso não é ser espiritual, isso é ser uma mãe de santo, um pai de santo, um pajé, um pajé revelando o futuro. Sendo que o homem espiritual é aquele que te vê o quê? Abençoado, curado, sarado, mais que vencedor, perfeito, completo. Esse é um homem espiritual. Esse é um homem espiritual. E esse homem espiritual julga todas as coisas. Assim é, pessoal. O homem espiritual julga. Ele não faz nada sem antes julgar. Não é precipitado. Nos seus negócios, ele não é precipitado. Na sua família, ele não é precipitado. Nos relacionamentos com amigos, ele não é precipitado. Ele não fala antes de julgar o que ele vai falar, se vai ter um efeito positivo ou negativo. Isso se torna comum. Não precisa de você ficar preocupado. O que eu vou falar? A palavra diz, abre a tua boca e tá encherei. Por quê? A mente está cheia, o coração está cheio da palavra da graça. Rapaz. E você não vai precipitar em falar. Não vai precipitar em olhar, em ouvir. Porque julga todas as coisas. O espiritual. A criancinha não. Os evangélicos, criança não. É só aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. Só aqueles que participaram de uma reunião como essa, ouviu em casa, pela internet e prestou atenção. Não é desviado por nada. Ele quer, ele se torna espiritual. Aí ele julga todas as coisas. O que é todas? Tudo. Tudo que passar à sua frente, você julga se vale a pena ou não vale. Não precisa de você ter gabinete pastoral, não. Você julga seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus negócios, sua saúde. Olha, estão brincando com a saúde do povo de Deus. Um abençoado e ferro. Se ele não tem o conhecimento, aonde ele vai? No mínimo. Vai qual igreja que ele vai? No mínimo, o quê? Internacional, Batista, Assembleia, como é que chama? Universal. Ele vai pedir bênção. Ó, pastor, me unge, olha para mim, que eu estou doente no meu corpo, eu estou com câncer, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Hospital, né? Hospital da Fé. Eu ri. Hospital da Fé. Vou expulsar. Olha, se você é um adulto, você não precisa disso. Um adulto espiritual, você não precisa. Você vai na palavra e a palavra cura. Pela chaga de Cristo, fomos o quê? Curados e sarados completamente. Olha, você julga, você não dá uma nota, você não passa vergonha. Que esses irmãos passam vergonha. É mostrado na televisão, para a glória dos pastores. E eles dão testemunho que a oração do irmão me curou. Ó, quem te curou? Foi Cristo, não é oração. Não é oração, foi Cristo, com a sua palavra agora, promovendo fé na minha mente, no meu espírito. Eu recebo curado, sarado. Eu sou adulto espiritual. Eu não dependo de ninguém. A única coisa que você precisa de mim é o quê? A instrução. Só isso, mais nada. E te entusiasmar a não ser criança mais. Não andar atrás de bênção. Benção acolá, benção aqui, acolá, e boa tarde. Viu? Um irmão que veio dos Estados Unidos com uma oração de poder.
caramba, foge dele. Foge deles. São pai de santos, pajés. Eles não têm o respeito da palavra e nem de você. E eles se autopromovem em cima daquilo. Por que não pega a graça que te dá total liberdade? Você não é dependente de ninguém, só do Senhor. Assim é? Assim é, perfeito. Ah, papai. Hebreus 5,14. Ele diz, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Quer dizer, palavra da graça, as 14 epístolas. É inexperiente na palavra da justiça. Porque é o que? Criança, menino, precisa de bênção de fulano, de ciclano, do papai e da mamãe. Não tem identidade. Eu lembro quando eu recebi essa palavra, há 20 anos atrás, propriamente, eu parei de pedir bênção. E eu parei de pedir bênção à minha mãe. Ah, Pra quê? loucura. Já conversa. Eu gostava como mamãe falava, Deus te abençoe, meu filho. Ah, mamãe dando uma bênção, é certo que terá. E todo dia eu falava aquilo e pouco adiantava. Mas eu tinha prazer. Eu era religioso. Religioso é fanático e o quê? Acredita muito em fantasia, né? O religioso é esse. Mas quando eu me tornei adulto, cresci na graça, eu falei, mãe, eu descobri que não é Deus que te abençoe, mas que eu já sou abençoado com todas as bênçãos pelo Senhor. Ela é mesmo, meu filho? Que Deus te abençoe, então. Você fez mal? Lógico que fez mal. Vai fazer mal? Então, olha bem. Aí eu vi que eu não precisava de ninguém. Meu cordão umbilical na terra foi cortado. Acabou. Eu não preciso mais de ninguém. Eu só preciso do Senhor e da sua palavra, que é poder de Deus na terra. Só isso. E assim eu vi que eu não era criança mais. Beija, mãe. Beija na mão. Padeco, passou, beija na mão, a sua bênção. Eu não preciso, eu já sou abençoado com todas. Eu não preciso mais de nenhuma. São todas as bênçãos espirituais. Eu já sou abençoado. Você já é uma abençoada. Glorifica a Deus por isso. Ele diz no 14, mas um alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. O adulto, ele come degustando. A criança come engolindo. Ele nem mastiga direito. O alimento para o adulto ele mastiga 10, 15, 20 vezes para engolir. Quanto? 32. O adulto ele sabe que se ele não fizer isso, não vai fazer bem para ele. Então o adulto, o alimento sólido é para os adultos. Quem é criança não pode comer a mesma coisa e a mesma quantidade de um adulto. Assim é? Assim é. Para aqueles que praticam, têm as suas faculdades exercitadas. O que é faculdade? Capacitação. Ele se sente capacitado. Você se sente dessa forma? Capacitados. Ele diz, não só, desculpa aqui, para aqueles que, pela parte, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir. O que é discernir? É ver o que ninguém vê. A palavra foi nos revelada. Houve o quê? Um discernimento da minha parte e da tua parte. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que capacidade Deus nos deu, uma vez que nós recebemos a palavra da graça.
você enxerga diferente, você ouve diferente, entende diferente de todas as pessoas. Você sabe o que é bem, o que é mal. Você não entra numa fria porque você sabe discernir. Com quem você relaciona, você sabe discernir. Certa feita, Salomão disse: aqueles que têm muito amigo, saem o quê? Perdendo. Mas há amigo que é melhor do que um irmão. Olha, que tremendo é isso. Agora você vai ter que discernir quem é o mal, quem é o bem, é o bom. Como? Exercitando a sua mente com a palavra de Cristo, ouvindo, porque a fé vem por ouvir. O espiritual meu e seu vem por ouvir. Como? Julgando todas as coisas. O espiritual julga todas as coisas. Ele não dá bobeira. Ele não é criança que põe a mão na boca de uma cobra achando que é um brinquedinho. É, não é? Não põe a mão no leão achando que é um gatinho. Ele não faz aquilo. O adulto, ele sabe o que é bom e o que é mal para ti. Paulo diz: fugir da aparência do mal. Você viu o mal, discerniu, julgou. O que você faz? Casca fora. Para que você vai enfrentar aquilo? Não, eu sou forte, anjos estão comigo. Tudo bem. Quando você erra, quando você não discerne, os anjos vão ser a seu favor. Agora, quando você vê o mal, o que você faz? Julga e cai fora. Assim é, Betânia? Então, o julgamento pode ser só para os adultos. Julga tudo que está ao seu redor. Julga a si mesmo. Prova a si mesmo se estás na fé ou não. A fé em Cristo. Essa fé remove montanha. Assim é? Assim. Você recebe? Eu recebo. Então seja adulto e não criança. Assim é, Betânia? Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite.